Cleison, você vê a possibilidade de pessoas com deficiência na polícia? Sim. E eu vou explicar por quê. Independente de qual seja a polícia, existe várias áreas. Entendendo? Não importa a polícia, vai ter várias áreas. Tem a logística, tem a educação. Tem área de embate? Tem. A civil tem, a polícia militar tem. Todas essas áreas têm área de embate. Né? Sobre essa questão, um amputado. Bom, se você pesquisar na internet, nós temos um policial militar amputado no choque. Tá pensando em fazer o concurso público? Esfera Podcast hoje vai falar sobre concurso público, porém, especificamente sobre as vagas reservadas para PCDs, entre outras vagas também que são reservadas para outras categorias, né? Outras pessoas que são classificadas de outra forma. E eu trouxe aqui o nosso amigo que já é referência na área, Cleudson Araújo, para falar sobre essas cotas. Muito bem-vindo, Cleudson. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, né? E é sempre um prazer discutir uma temática tão inclusiva que é cotas, né? Antigamente se discutia, você é a favor ou contra as cotas, né, para PCDs? Hoje, praticamente, esse discurso, esse tipo de questionamento, ele ficou para trás porque já está consolidado, não é isso? Uhum. Nós já temos até um percentual mínimo definido para as cotas e também temos até um percentual um pouco maior, dependendo de quem já aderiu a isso aí. Fala um pouco para a gente sobre qual o percentual que é destinado para as cotas hoje, não só para PCDs, mas para outras pessoas que se enquadram, né, em outras circunstâncias, como, por exemplo, indígenas, quilombolas, para mulheres também. Acho que tem vagas reservadas hoje, dependendo da situação, até para mulheres também, para não disputarem as vagas gerais, né, dependendo do tipo de concurso. Fala um pouco sobre isso para a gente. Bom, no contexto da palavra cotas, né, hegemonicamente a gente lembra logo, né, as cotas para PCDs, né, porque foi a primeira, né. Foi o precursor ali, quem iniciou o movimento, né? Isso, lógico. E isso, hegemonicamente, depois da Constituição de 88, né. Ela nasce nos órgãos federais, né, isso nos órgãos federais. Na iniciativa privada também assim o tem, né. Mas, como estamos falando em concurso, vamos para os órgãos institucionais, ou governamentais, né. As cotas para PCDs, o legislador, ele foi bem eureka, descobrir a ideia, né? Como ele sabe que o percentual de pessoas com deficiência, ele é volátil, ou seja, ele é tendencioso a subir, né? Porque hoje nós temos uma fábrica de pessoas com deficiência, né? Nós temos o quê? Nós temos o trânsito, nós temos a segurança pública, nós temos as deficiências congênitas, né? Ou seja, isso modifica o percentual em cada estado, né? Na Lei 8.112, que rege os servidores federais, de 8, né, até 20, né? O legislador colocou o até... Então, de 8%... Não, de 5, de 5 até 20% das vagas podem ser destinadas a pessoa com deficiência, né? E o que ocorre? No Brasil, nós temos o Ctrl+C, Ctrl+V, né? As outras legislações de servidores públicos seguiram a mesma regra, né? Nos estados. Exatamente, de 5 até 20. Por que o legislador colocou de 5 até? Exatamente por essa... Porque quando houver uma... É oportunidade e conveniência do Estado. Conveniência do Estado e as estatísticas, né? Porque também tem cargos que, se você aumentar muito a questão das vagas para PCDs, às vezes a finalidade da execução do serviço do cargo, às vezes não comporta certos tipos de deficiência. Já outras comportam muito mais, né? Porque não que a pessoa não possa fazer, mas tem cargos que, até pela natureza, algumas deficiências não conseguem se enquadrar na atividade fim. Sim. Você pensa dessa forma também ou o motivo seria outro? Não, o motivo é apenas uma questão de estatística, né? Por exemplo, assim, tem estados que tem mais, estados que tem menos, até 20, né? Porque como eu falei no início do diálogo, né? Nós somos uma fábrica de pessoas com deficiência, né? Que a pessoa pensa que a pessoa deficiente, ela já nasceu com a deficiência. Não. Mas grande parte das pessoas com deficiência adquiriram ao longo da vida, por um acidente, por um problema de saúde. Isso, né? Pela própria segurança pública. Um acidente de trabalho. Isso. Então o legislador teve esse pensamento, né? E tem muitos, né? Por exemplo, no nosso estado, qual o percentual de pessoas com deficiência dentro da população geral? 8% da população. 8%. Vamos dizer, se tem 2 milhões de habitantes, nós temos aí 1 milhão... Se nós temos 2 milhões de habitantes, nós temos ali 160 mil pessoas potencialmente com deficiência, né? Sim. E
É muita gente. É muita gente, né? Então foi por isso que o legislador, né, já pensando no futuro, sabendo que existia essa complexidade, né? Porque não é algo fixo, né? Então o que ocorre? Mas porém, olha, para você ver, é interessante a questão da cota para pessoa com deficiência, né? Alguns estados, eles seguem ao ápice, né? Por exemplo, Brasília é 20% das cotas para pessoa com deficiência. Os órgãos de Brasília, né? A Amazônia também segue. Alguns estados seguem 10%, mas hegemonicamente a maioria dos estados segue 5%, né? Como eu falei anteriormente, e isso, inclusive aqui no Tocantins, nós estamos com a solicitação na qual pedimos a ampliação tanto no quadro geral, essa cota, porque a nossa população não é mais 5% com deficiência, né? São 8. 8%. Ainda tem um mais, né? De 100% das pessoas com deficiência aptas ao mercado de trabalho, apenas 27% estão labutando. Ou seja, né, nós temos um efetivo de pessoas com deficiência. De cada 4 pessoas com deficiência que estão aptas a trabalhar, só tem uma trabalhando. Exatamente, ou seja, né? E as pessoas têm aquele negócio, não, mas sempre falam isso, sempre me perguntam, mas não seria melhor lutar por uma aposentadoria, por uma bolsa isso, uma bolsa aquilo? As pessoas têm que perceber que a pessoa com deficiência não é inválido. Tem uma diferença entre ter uma deficiência e estar com invalidez permanente ou transitória, né? Sim. A pessoa não só pode trabalhar, como ela quer trabalhar, né? E a aposentadoria, o dinheiro não é fabricado do nada, né? Esse dinheiro tem que vir de algum lugar. E aí vai onerar ainda mais o poder público e as outras pessoas que estão trabalhando também. Sendo que o cara pode e quer trabalhar. Sim, sim. E já considerando essa questão estatística e essa questão socioeconômica no nosso estado, que é uma realidade não apenas do Tocantins, se você fizer uma pesquisa no Google, você vai perceber que o percentual de pessoas com deficiência nos estados, eles são muito parecidos, e a exclusão do mercado de trabalho também são muito parecidos, né? E o engraçado, né, até fazendo um paralelo, tem pessoas com deficiência querendo trabalhar e que podem trabalhar, e tem gente que não tem deficiência nenhuma e não quer trabalhar. Ainda tem essa, né? Ainda tem essa. Vamos botar quem quer trabalhar. Pois é, olha como é complexo, né? Eu não sei se você observou esses dias, né? Um rapaz com nanismo que fez o concurso para delegado, né? Tá muito em voga, teve vários casos recentes de pessoas que tinham a vaga lá reservada para pessoa com deficiência, fez o concurso, passou no concurso, e aí tentaram tirar do certame porque não adaptaram o teste físico ou um teste psicológico. Teve também o caso dos bombeiros, né? Sim. 50 pessoas com autismo, tinha a vaga reservada para pessoa com autismo, e 50 pessoas foram desclassificadas do psicológico porque eram autistas. Olha que loucura, porque não se enquadrava. E por que fez a vaga? Na verdade é o seguinte, o nosso senso comum, a gente geralmente teme o estranho, o desconhecido. Muitas das vezes, como você me falou, né? Colocar a vaga e reprovar a pessoa. Na verdade, é a não aceitação. Por exemplo, esse rapaz do nanismo e esse pessoal autista, né? Gente, eles estão classificados como pessoas com deficiência, né? E, no quadro, a questão do autista... Aí falou, eu assisti os vídeos do teste físico dele, ele correu. Sim. E correu dentro do tempo. Sim. Ele fez flexão de braço. Sim. Aí parece que ele reprovou no salto em distância. Mas é claro, o corpo dele por inteiro é mais curto do que de uma pessoa com estatura mediana. Uhum. E ele saltou, só que ele não saltou a distância de uma pessoa com estatura... Mas ele não é uma pessoa de estatura mediana e ele fez para a vaga, ele não concorreu para a vaga geral. Isso. E para você ver, aí fala assim, mas ele não conseguiria desempenhar a função de um delegado de polícia. Ele é advogado, ele já exerce o cargo de advogado. A função de delegado de polícia tem várias funções, não só físicas, desempenhadas com o físico, né, com força física, por exemplo. Pelo contrário, é um cargo que demanda a complexidade de gestão, de administração de uma delegacia ou até de uma diretoria dentro da segurança pública ou dentro da Polícia Civil. É um cargo que ele é de comando, né? Sim. E tem várias outras funções que poderiam ser brilhantemente desempenhadas por ele. O crime organizado, ele não está muito preocupado com isso não, né? Não, com a certeza. gente já teve aqui casos de... Eu estou falando de pessoas já condenadas, não é só suspeito. Uhum. Agora mesmo teve um suspeito de participar do crime lá de Confresa, sim, né? Sim. De assalto a banco, uma quadrilha de Novo Cangaço, que tem nanismo.
Ele é um suspeito ainda não foi condenado, a gente não sabe. Mas já teve casos anteriores de criminosos com nanismo cooptados Sim. pelo crime organizado. Sim. Casos de cadeirantes, né, que cometeram crimes, inclusive violentos, né, de homicídio, tráfico de drogas e tudo, com deficiência. Aí o Estado não pode comportar essa pessoa, sendo que ele pode dar todas as condições, né? Então, assim, há um desbalanceamento nisso aí. Fora que esse caso do advogado lá com nanismo que passou na prova, tinha a disponibilidade da vaga, e aí não adaptaram o teste físico, mas veja bem, teve uma decisão logo depois, determinando que se fizesse adaptação para que ele fizesse a prova novamente, né? Mas uma coisa que é de se espantar, que a gente vê até nos comentários, né, das pessoas, falam assim, mas não dá, como é que ele vai carregar um fuzil, como é que não sei o quê? Existem vários tipos de arma, tem pessoas amputadas que conseguem fazer disparos, mas a questão não é essa, o policial não é só para atirar, a Polícia Civil ela trabalha muito mais com a inteligência policial do que com a repressão física, né, e armada. Outra questão muito importante de se falar é que tem muitos policiais que já tomaram posse e passaram normal, que hoje não tem condições físicas também de fazer o teste físico que ele fez. Não dá conta de fazer o que o advogado com nanismo fez. Sim. Porque tá obeso, tá com problema cardíaco, tá com alguma coisa e tá desempenhando as funções. Sim, sim. E aquela velha questão, por isso que eu falo com você. O que ocorreu com ele aquela famosa questão do preconceito, né? Como é que ele vai exercer? Meus nobres, a legislação existe, a adaptação é um direito dele, não foi uma dádiva. Aí o pessoal diz, não, mas o judiciário deu a vaga para ele. Não, o judiciário, né, fez com que ele voltasse ao sertão. O judiciário não deu vaga, ele reconheceu o direito que juridicamente já estava expresso para ele. Que ele voltasse ao certame, que fosse adaptado, ou seja, ele pode muito bem amanhã fazer a prova adaptada e não passar. Ou seja, o judiciário não deu a vaga, deu o direito que já era dele da adaptação dele realizar da forma como estava previsto no edital. Né? E sobre essa questão... Isso aí não é só uma questão de opinião, ou uma questão muitas vezes de preconceito. Entra também a tal da inveja. Também. O cara conseguiu e eu não. Eu vou lá criticar. Existe também a questão da hipocrisia. Eu não concordo com isso, porque você não está naquela situação. Na hora que você passa a ter uma condição de deficiência, aí você passa a concordar. Né? Tem muito disso também. Você acha que tem isso também? Sim. O ser humano tem essas características. É o seguinte, olha... A empatia, Silvio, eu acho que as pessoas... Vai ter dois tipos de pessoas que vai ter empatia por você, por uma causa sua. Se estudar sobre essa causa, ou se for ente querido, né? Fora isso, a empatia é muito complicada, tá entendendo? Porque é o seguinte, os comentários na internet, assim, foram assombrosos, né? Foram assombrosos mesmo, né? Com chacotas, com isso, aquilo outro. Sabendo que existe uma legislação, né, que não apenas na Polícia Civil, né, não apenas na Polícia Civil, inclusive nas polícias militares. Eu até acho que a opinião é livre, o cara pode falar o que ele quiser. Agora, opinião não é necessariamente um fato. Sim. E isso tem que ficar bem claro na internet. Eu acho que qualquer um pode dar qualquer opinião, por mais imbecil que seja, ou por mais preconceituosa que seja, ele tem o direito de dar opinião. Sim. Desde que aquilo não constitua um crime. E se constituir... Tudo bem, constituiu um crime, você responda. Foi você que fez, assuma seus atos. Assuma seus atos. Mas opinião é diferente de fato. Qual que é o fato? Existe a previsão legal, o cara foi lá e exerceu o direito dele e o judiciário reconheceu, né, e deu a oportunidade. E ele pode, inclusive, não conseguir, né? Sim. Dentro da... Sim. Ou pode conseguir. Sim. Mas existe muito essa questão da hipocrisia também, da inveja das pessoas. Da inveja. Mas enfim, vamos seguir o barco. Sim. No contexto de pessoas com deficiência, o qual a temática em si, como eu te falei, né? As cotas, elas já existem há um bom tempo na administração pública, né? Na polícia, como é o nosso caso, como eu falei, por muitas das vezes, por exemplo, não ser uma porcentagem muito alta, e muitas das vezes, por exemplo, na perícia, né? 5% de 40 vagas para delegado, por exemplo, é uma coisa, porque o delegado é uma área só. A oficial de inteligência é uma área só, mas, por exemplo, para perito é por áreas específicas, então às vezes não dá 5%, mas mesmo dando 5%, quando você vê no efetivo da Polícia Civil, 5%, por isso que a sociedade, rapaz, existe, muitas pessoas me perguntaram, mas Cleison, tem policial civil com deficiências? Tem com deficiência? Tem, tá entendendo?
E essa luta não vem de agora, Silvio. Porque quando fala deficiência, a pessoa já pensa assim, um membro amputado, é um cadeirante, sei lá. Sim, são aquelas deficiências visíveis a olho nu. Às vezes o cara tem um problema de coluna, Sim, é o seu caso, né? Sim. Problema de coluna. Sim. Muita gente olha pra você e nem sabe que você é portador de deficiência, mas você tem uma deficiência na coluna. Tem gente que tem visão monocular, ele só enxerga de um olho, é uma deficiência, e tem cotas para concurso para quem tem visão monocular, né? O cara ele não pode fazer 100% como uma pessoa que tem a visão dos dois olhos, mas ele pode fazer... Autista. Né? Autista, então... E às vezes, por exemplo, o autista, o caso do autista. Existem várias gradações ali do espectro autista. Tem pessoas que têm autismo que elas são muito mais eficientes do que uma pessoa que não tem nenhuma deficiência para executar a função X. Mas ele não consegue desempenhar outras funções, né? Que muitas vezes nem tem nada a ver com o cargo que ele vai exercer. Por exemplo, tem gente com autismo que é altamente qualificada e preparada para trabalhar na área de exatas. Não é todos os autistas, mas tem uns que são muito eficientes, muito acima da média na área de exatas. Se ele vai desempenhar uma função relacionada com isso, que ele não tem às vezes que ter convivência com várias pessoas, trabalhar em equipe, que às vezes é uma dificuldade que ele possa ter de socializar. Outros socializam, normal, mas esse, por exemplo, ele desempenha a função dele e acabou. Ele está lá contratado para prestar um serviço, não para socializar com as pessoas, muitas vezes, né? Já tem trabalhos que depende da capacidade de socialização, liderança e tal. Esse cargo já não daria, né? Então, eu sou a favor de cotas para pessoa com deficiência, sou a favor de cotas principalmente para a questão socioeconômica da pessoa, porque quem começa na melhor e mais cara escola do país, ele já começa muito na frente de quem está na escola pública mais lascada do interior do estado mais com menor IDH do país, né? Sim. Então, existe uma diferença são as cotas para os hipossuficientes. Que já é uma novidade, né? Depois quero que você explique isso aí pra gente. Sim. Mas eu vou só fazer esse comentário porque é minha visão, tá? Posso estar errado, você pode não concordar, e coloca aí nos comentários se você concorda ou não. E eu quero saber sua opinião, Cleide, sobre as cotas para PCD para a polícia. Porque existe a polícia civil, polícia municipal, né? O pessoal da Guarda Civil Metropolitana, que agora é polícia municipal. Sim. Existem a Polícia Federal, que é a Polícia Civil da União, a Polícia Civil dos Estados. PRF. Existe a Polícia Militar, PRF, Polícia Penal e afins. Enfim. A Polícia Militar tem uma resistência maior com relação à questão das cotas, né? As pessoas, na verdade, têm essa resistência, na opinião pública, boa parte. Eu acho que existem funções que podem ser desempenhadas, sim, por pessoas com deficiência dentro da Polícia Militar, questões administrativas, algumas até operacionais, dependendo da deficiência da pessoa, mas depende. Agora, por exemplo, será que uma pessoa com deficiência conseguiria trabalhar, por exemplo, no batalhão de operações especiais? Pode até ter alguma deficiência que permita, mas é difícil, porque pessoas sem deficiência nenhuma, com alto grau de capacidade física, não conseguem terminar o curso e não consegue entrar lá. Então, assim, tem pesos e medidas que a gente tem que avaliar, né? Sim. Então, tem cargos que não tem como ter, porque a pessoa não conseguiria desempenhar por uma questão, às vezes, física. Mas, por questões intelectuais, de praticidade, eu acho que a maioria dos cargos tem sim. O que você pensa sobre isso? Bom, no que concerne a polícia, no geral, né? Cleison, você vê a possibilidade de pessoas com deficiência na polícia? Sim. E eu vou explicar por quê. Independente de qual seja a polícia, existe várias áreas. Entendendo? Não importa a polícia, tem várias áreas. Tem a logística, tem a educação. Tem área de embate? Tem. A civil tem, a polícia militar tem. Todas essas áreas têm área de embate. Né? Sobre essa questão, um amputado. Bom, se você pesquisar na internet, nós temos um policial militar amputado no choque. Inclusive aqui em Araguaína, um rapaz passou no concurso, amputado, e ele fez o da guarda, né? E tem até vídeo na internet, se quiser pesquisar depois, né? Não tem. Aqui próximo do Tocantins, nós temos policial amputado, membro superior. Então, essa questão de dizer que não pode, que não tem, porque não é aquela velha questão do nobre amigo advogado que fez concurso para nanismo, é o famoso preconceito, né? Então, vamos lá. Quer uma prova?
Maranhão assim já o tem. Sergipe, né? Agora, eu mesmo, de punho, solicitei, não apenas aqui no Tocantins, já há algum tempo já solicitei, inclusive já está até, já virou demanda judicial, eu também assim fiz em Brasília. Peguei, escrevi, mandei para as mídias sociais e para os órgãos institucionais, e agora em Brasília a cota para a Polícia Militar é 20%. Foi você que solicitou lá e foi atendido, né? Sim, procurei os órgãos, procurei as mídias sociais aqui, ó, essa nossa conversa aqui é uma mídia social, tá entendendo? E mostrei, não apenas... Para quem não sabia, aí, ó, essas vagas aí do Parlamentar, foi o Cleudson que solicitou lá e ele é ativista mesmo, sim. E conseguiu que fosse aprovado lá. Mas né? não foi apenas a minha pessoa, Silvio. Porque, assim, várias pessoas participaram, mas partiu o pedido. Isso, uma andorinha só não faz verão. Na área de luta pela inclusão, tá entendendo? As entrevistas que já tivemos aqui sobre essa mesma temática, não só aqui como em outros lugares, né? A própria chamar a categoria, né? Mostrar a ela a existência dessa lacuna, né? Não só em Brasília. Olha bem, também foi informado no Ceará a mesma incidência dessa problemática, né? Aí eu procurei também do mesmo jeito, inclusive procurei o órgão sindical da perícia, né? Conversei, entrei em contato, solicitei apoio, na qual foi observado. Também procurei os mesmos órgãos institucionais, as mesmas mídias sociais, os mesmos grupos do WhatsApp de pessoas com deficiência, mostrando a ausência e mostrando apenas a minha solicitação e mostrando os caminhos a serem seguidos, né? Ou seja, o que aconteceu? Os órgãos governamentais entraram na justiça, avaliaram, acharam que tinha algum... Sim, porque, Silvio, olha, conseguiram fazer acontecer. É aquela velha questão. Não pode. Não pode porque não pode, porque não pode, porque não pode. Ou não pode porque alguém não quer. Peraí, meu amigo, se não pode, porque tem? Porque se não pode ter PCD, a Polícia Militar, por que tem? Você olha a pessoa na internet e você observa. Se a pessoa numa operação perde um membro ou pega alguma deficiência, ele seria aposentado imediatamente. Ele poderia ser... E não é, às vezes ele é readaptado. Readaptado ou reabilitado. Isso no direito administrativo existe, né? Então, é aquela velha questão. E outra, não pode. Vamos fazer o seguinte. Vamos longe, não. Isso não é coisa nova, não. O cargo, vamos dizer assim, o cargo mais importante da Marinha Americana, o máximo que o cara podia chegar, era o mergulhador-chefe lá da Marinha Americana. Aí teve um filme Homens de Honra, retratando um caso de fatos reais, Homens de Honra, era o Cuba Gooding Jr. ou era o... Eu não lembro se era... Não era o Denzel Washington, não. Acho que era o Cuba Gooding Jr. e o Robert De Niro, né? Que fizeram o filme. Sim. Inclusive, esse filme retrata isso. E ele teve um membro amputado durante o treinamento. Ele foi o primeiro homem negro, né? A ter essa função com muita resistência. Havia muito preconceito. Era na época ainda que os Estados Unidos ainda tinham uma divisão ainda maior do que tem hoje. Preconceito. Nem sequer eles aceitavam. Ele foi pioneiro. Conseguiu fazer o curso. Mas aí perdeu um membro num exercício lá, numa operação. E aí ele não ia ser aceito. E ele colocou a prótese e provou que podia ser readmitido no cargo. E foi. Né? Então, assim, inclusive saiu um filme sobre isso, Homens de Honra. Assista aí, se você nunca assistiu esse filme, muito bom. Homens de Honra. É Homens de Honra? É, né? Homens de Honra. Homens de Honra. E para você ver que não é uma luta recente. Não. Ela já é mais antiga. Ou seja, é a prova cabal que essa exclusão, tá entendendo? Só existe no Brasil, nas polícias militares de alguns estados, porque com o tempo está sendo rompido esses preconceitos, né? Meus nobres, a pessoa com deficiência tem aquela velha questão, infelizmente, Silvio, a palavra deficiência, ela tem a perspectiva de invalidez, tá entendendo? Como é que vai ser, como é que não vai ser? Olha, até falei para um certo comandante, né? Stephen Hawking já faleceu, mas era um dos maiores físicos da história lá e ele sequer se movia. Pois é, aí eu conversei com um certo comandante. Imagina quem pode se mover, né? Aí, Silvio, eu conversei com um certo comandante, eu falando com essa temática, mas nós não temos nem sequer adaptação no local. Como é que eu vou receber um cadeirante? Olha, isso aí não é problema do cadeirante. PCD. Porque se vocês não têm uma adaptação para um membro de vocês, e a sociedade civil, quando vai lá, o que é que você faz com ele?
Então, se você não tem Se adaptação... num estado como o nosso tem 160 mil pessoas, mais ou menos, com deficiência, Sim. dessas, quantas mil são cadeirantes? E você vai atender numa delegacia, num quartel, num órgão público, no Detran, não tem adaptação? Tem que ter, uai. Se tem para a população, tem para o servidor. Exato. Então, não, mas é porque como é que eu vou adaptar? Não, até eu olhei assim, mas não é adaptado para o cidadão comum, não. Aí eu percebi que a pessoa ficou meio assim, não, pois é, então, assim, então não é uma questão de adaptação, meu amigo, é uma questão de direito, não apenas do direito do cidadão concorrer à vaga, e de acordo com os trâmites legais do edital, que mesmo assim o edital não é lei, lei é a Constituição, entendendo? Se assim fugir, será colocado ao termo da lei. Na nossa casa, quando um familiar nosso, às vezes nós mesmos, adquirimos alguma deficiência, uma pessoa fica idosa, a gente não adapta a casa todinha? Sim. Aumenta a largura das portas dos Sim. banheiros, faz acesso de rampa para casa. Por quê? Porque você não tem alternativa. E se as nossas visitas vierem, e se tiverem, nós não temos que adaptar, então a questão da inclusão, ela é não tem volta, senhores. Não tem volta. E a gente faz até sem ter recurso, a gente dá um jeito de ter recurso. E o Estado que tem recursos quase que ilimitados, que nós pagamos. Exatamente. Então é o seguinte, a pessoa com deficiência, na temática de inclusão, a única hoje, a única trincheira que existe são as polícias militares. As nossas Você acha lutas, que as outras forças já se adaptaram a isso? Já se adaptaram. Na Civil tem a cota. Na PRF tem a cota. Se você procurar vídeos na PRF de policiais com deficiência, você vai encontrar. Na Polícia Civil tem a cota. Nas guardas metropolitanas tem a cota. Tá entendendo? Então, não apenas tem a cota, tem pessoas atuando, né? Porque é o seguinte, e nas polícias militares já tem diversas. Né? A última agora que tombou a legalidade foi a Polícia Militar do Distrito Federal, né? Ou seja, existe sim a possibilidade. Não sei o que, vamos fazer o seguinte, eu até falei para um certo comandante, vamos fazer o seguinte, deixa o rapaz tomar posse. Ele tem um estágio probatório. Se não der conta do Meu nobre, em um estágio probatório, você bem sabe que nós somos policiais, somos servidores públicos, o estágio probatório, para quem deseja entrar na polícia, o estágio probatório, meu amigo. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não, tá entendendo? Independente para quem assim o seja. Qualquer vacilo, você vai pra rua. Exatamente. Então, se você acha que ele não dá conta... E é um tempo bastante suficiente. São 3 anos, em média, né? 3 anos de estágio probatório dá para medir as capacidades. Não é possível que não dê, né? Então, se você acha Porque tem gente que não tem deficiência e não termina o estágio probatório, é inapto para as funções. Sim. Então tem como saber, sim. Tem mecanismos para isso. Então, se você acha, pelo senso comum, que você não tem uma comprovação científica para dizer que não tem capacidade, se você acha que não tem capacidade, tá entendendo? Deixa ele fazer todo o certame, põe à prova. Essa questão de dizer que não dá... Porque tem gente que acha que concurso público é só fazer a prova do concurso e entrar. Todo ano você faz avaliação, né, de capacidade, não só técnica, como se você está apto para suas funções em várias questões. Tem o estágio probatório, que são 3 anos, que é muito mais frequente, né, essa cobrança e fiscalização do desempenho das suas atividades. Então tem mecanismo, o Estado tem mecanismo para aferir isso aí constantemente. Sim. Então, ou seja, não há uma desculpa plausível, né? Não há desculpa plausível. O que se pode discutir é a cota. Quanto? Brasília resolveu 20%. Eles aumentaram para 20%? Não aumentaram. Não tinha cota para polícia militar. Não tinha? Não tinha. E eles já colocaram no... alguém solicitou. Tá. Né? Você solicitou alguém e aí solicitou, avaliaram as autoridades, entenderam que aquilo ali era plausível e o judiciário mandou. Cumpriram a lei. Resolvido o problema. Né? E o que acontece? Sobre as cotas para hipossuficiente, explica aí o que seria o hipossuficiente e o que você acha dessa cota para hipossuficiente. Bom, no contexto de cotas, né, aqui, salvo me engano, no Tocantins, nós temos a cota para PCD, pessoa com deficiência. Eu acredito que já para pretos e pardos, né? Pretos e pardos, acho que quilombola, talvez indígena, não sei muito bem, né? Mas eu acho que a configuração do Tocantins hoje é essa. Na questão de PCD, o percentual não sei bem dizer. Mas a PCD, eu sei que é 5%, nós estamos na luta para ampliar essa cota, como eu já falei anteriormente, né? Aqui em Tocantins, salvo engano, não tem para hipossuficiente. O que é hipossuficiente? É como você me falou, são pessoas desprovidas de recurso financeiro, né? É fácil iniciar uma corrida,
né? Como diz você, nascendo em berço esplêndido, né? Você nasce em uma casta, nós não somos um país de casta, mas em uma classe social mais abastada, vai ter todas as possibilidades, né? Que isso também, as pessoas confundem muitas vezes a questão da cota com a questão da capacidade da pessoa. Não é que a pessoa não tem menos capacidade que o outro, os dois têm capacidade. Só que o outro tem muito mais mecanismos e ferramentas para potencializar a capacidade dele que o outro muitas vezes não tem. E aí ele nunca vai chegar lá, muitas vezes, dependendo do tipo de certame. Né? É aquela velha questão, não quer dizer que seja impossível. Não quer dizer que ele não chegue, é que ele vai, às vezes um chega em 2 anos, 1 ano, e o outro vai chegar em 10, 20. Sim, Silvio, mas até que nós temos um lapso temporal laboral muito curto. Como... O ser humano vive quanto tempo? 100 anos? Laboralmente. Você apostar uma corrida, um de Ferrari e o outro de bicicleta. Exatamente. Então, o nosso tempo de lapso temporal de labor é curto. Né? É curto. Então, essa janela de oportunidade, ela nasce, entendeu? Em momento igual, mas em situações diferentes. Né? Então, a cota do hipossuficiente é exatamente isso. É observar que você... Não é questão de capacidade, porque as pessoas misturam muito. Tem a questão de capacidade, a questão de cotas, a questão de capacidades. Quer que eu faça um paralelo? Eu sei que isso aqui vai ser polêmico e tem gente que vai até achar ruim. As pessoas reclamam de cotas para fazer um concurso público, né? Eu sou contra e tal, porque ele não precisa. Sim. Todo mundo que precisa é a favor. Se ele passar a precisar, ele é a favor. Mas ninguém reclama de vagas de contrato no serviço público que são indicadas parentes, que são indicadas qualquer pessoa. É a cota partidária. Exatamente. Ou seja, existe uma cota para os parentes dos políticos para colocar no emprego. Ninguém reclama. E ninguém reclama. Ninguém reclama. Né? Não, isso aí tá na lei. Isso aí tá na lei. Isso aí pode. Né? Às vezes, ou para algum... Vamos dizer que não é parente, né? Porque tem a questão da lei lá do nepotismo e tal. Mas eles fazem nepotismo cruzado. E às vezes não é para o parente, às vezes é para o apoiador político dele, para o parente do apoiador político dele. E isso permanece aí, e não é meia dúzia de vagas, são milhares e milhares de vagas. Tem mais vaga de contrato por indicação política do que no concurso público. Inclusive deixa às vezes 10, 12 anos, 20 anos sem concurso, numa determinada área para encher com o contrato. Nada contra o contrato, porque às vezes é emergencial, às vezes é necessário, tem muita gente qualificada e capacitada no contrato, às vezes, dependendo da área, você encontra gente no contrato que desempenha a função melhor do que quem é concursado. Existe isso. Mas isso não deixa de existir, que tem muita gente que é só indicada, que acaba até atrapalhando os outros lá que estão trabalhando, mas ele é indicado por uma preferência política. E eu não vejo ninguém falando mal disso, mas fala mal da cota. Sim. É aquela questão, né? Quando a pessoa não é atingida diretamente ou indiretamente, né? Ela tem essa digamos assim, essa aversão, né? E infelizmente, Silvio, eu acho que é notório. Hoje, quando nós discutimos a palavra cota, eu digo isso porque, como você sabe, eu sou um ativista, eu discuto quando eu discuto a palavra cotas, quando eu vejo uma coisa, infelizmente, a palavra cotas... Fica parecendo que é uma coisa que foi dada. E, na verdade, é uma reserva de vagas para uma condição especial. Exatamente, né? É dádiva. Deu. Não deu, meu senhor. O cara ainda tem que passar por um processo seletivo. A cota não quer dizer que você... Opa, eu sou pessoa com deficiência, eu vou lá me inscrever apenas por uma questão burocrática e a vaga já é minha. Inclusive, há momentos que nem sequer preenche o número de cota, porque nenhuma pessoa conseguiu obter êxito. Exatamente. Então não quer dizer que tem a cota que exatamente ela será preenchida. A pessoa pode não atingir. Muitas vezes é 5% das vagas. Aí tem 10 vagas. Às vezes é uma vaga, né, que tem. Essa vaga vai ser disputada muitas vezes por mais gente do que as vagas do geral. Né? Às vezes tem 1.000 pessoas para disputar 10 vagas e às vezes tem 1.000 pessoas para disputar uma vaga. Né? E muitas vezes a linha de corte, às vezes a pessoa nem atinge. Porque naquele concurso específico não tinha pessoas que chegavam no limite de corte. E às vezes chega, e às vezes 10 chegam e só tem uma vaga. Né? Então tem essa disparidade que as pessoas às vezes não percebem, porque ela já vai na questão do preconceito contra a cota. Muitas vezes, eu sou interpretado, eu apanho dos dois lados. Quando eu falo a minha opinião sobre cotas, quem é a favor de cota acha que eu sou contra. E quem é contra a cota acha que eu sou a favor. Mas é porque é o seguinte, eu sou a favor de cotas, mas com critérios.
muito objetivos Sim. para medir, porque a cota ela já tira do geral e coloca para uma condição particular, específica de um determinado grupo. Dentro desse grupo, nós queremos o quê? Na vaga para o serviço? Aquele que for mais qualificado. Né? Sim. Obviamente. Então, existe o critério. Para isso que serve o edital. Eu preciso da pessoa que desempenha essa função e ela precisa atingir no mínimo isso aqui. Dessas várias pessoas podem atingir. Então, não vejo um problema, né? O que eu vejo problema é quando eles usam a cota indiscriminadamente, sem nenhum tipo com nenhuma referência específica para o preenchimento dessa vaga. Aí eu sou contrário, porque às vezes simplesmente joga lá de qualquer jeito e não tem critérios objetivos. Igual eu vi casos que saiu na imprensa de cotas para pessoas pretas e pardas, mas tem uma definição subjetiva de quem quer preto e quem quer pardo. Aí chega lá, o cara conseguiu, se enquadrava, aí alguém que não estava baseado no que estava no edital falou, eu acho que você não é escuro o suficiente. Aí, pô, o cara que tá fazendo isso, ele é mais preconceituoso do que quem é contra a cota. Pois é. Não é verdade? A questão dos critérios, eles têm que ser bem definidos, né? Porque certa feita, a gente vai fazer um concurso, eu me lembro muito bem, isso foi em Brasília, né? E o cidadão, eu tô me inscrevendo para a pessoa com deficiência, né? Aí, porque por muita gente assim, olha, eu acho que eu sou deficiente, não é a questão de achar, você vai ter que passar por uma junta médica. Tem que ter um laudo. Tem que ter um laudo, é tudo complicado, né? Aí eu sei que do lado, o cara era bem alto, forte e tal. Aí um colega olhou assim, você tá tendo para deficiente? Tá, tudo bem. Assim que ele saiu, aí alguém perguntou assim, mas tu viu alguma deficiência nele? Aí todo mundo, não vi, tal. Aí depois, muito tempo passou e nos encontramos, eu perguntei, cara, como é que foi no concurso? Não, cara, eu fui reprovado. Aí eu perguntei, mas cara, qual foi a tua deficiência? Aí ele falou lá, aí parece que usava óculos, aí não sei o quê. Não, ele me falou, porque alguém disse que eu era, aí ele se inscreveu, aí, em resumo, ele foi reprovado. Eu disse, não, a pessoa, por exemplo, os critérios para você considerar com deficiência, você tem que ter um CID, não é só achar que tem um problema. Eu tenho isso aqui, sou deficiente. Não é o achismo. E tem outra questão também que você falou e eu não lembrei na hora sobre isso, que fala que é uma dádiva, né? Uhum. Que a cota é uma dádiva. Que dádiva? Quem acha que quer ser deficiente? Quem escolhe, não, eu quero ser deficiente. Ninguém quer ser deficiente. Uhum. Então, assim, devido a essa condição, essa deficiência que eu possa vir a ter ou que a pessoa tenha, ela pode concorrer a vagas para isso que não vão impedir ela, às vezes, de desempenhar uma função que ela tem qualificação para isso. E as pessoas pensam que é como se fosse um presente. Quem ter uma deficiência é um presente. Tem uma certa situação, você agora me lembrou uma situação bem emblemática. Se fosse, ninguém sentia preconceito. Um conhecido, ele conseguiu isenção de imposto de renda por questão de CA, né? E uma pessoa, numa discussão, disse assim, poxa, como é que consegue isso? Tenha câncer. Ninguém quer ter câncer. A pessoa quer um benefício que uma pessoa com câncer tem, mas ela fala como se a pessoa tivesse de boa e a pessoa está enfrentando uma doença terrível por um tratamento super agressivo. Sim. E aí, porque ela pode pegar, às vezes, não precisa pegar uma fila, o cara já acha que ela está sendo beneficiada. Então, muitas vezes o preconceito, as pessoas acham que a cota é dádiva para perceber, a isenção é dádiva, é um benefício. É dádiva. Não é nem benefício é aquela coisa, dádiva é aquela coisa bem divina. É uma dádiva. Eu não sei se alguém tem interesse em perder uma perna, ou perder a visão de um olho, ou dos dois, ou perder a audição, para conseguir algo a mais, né? Então é o seguinte, esses conflitos de interesse, né? É muito quando eu discuto, não. Eu sei que a questão do preconceito para uma pessoa com deficiência é muito mais para falta de conceito. Mas isso, Silvio, tem mudado, por exemplo, não sei se você já assistiu Big World. É um filme chinês que ele fala sobre um rapaz que tem ele tem paralisia cerebral, né? E mostra a convivência dele, né? Como ele as dificuldades, o cotidiano dele, a rotina, o preconceito, né? De vivência, né? O preconceito, a superproteção da família, né?
A invisibilidade social, que as pessoas fingem que nem viu quando tá passando na rua. Exatamente. Vira as costas, né? A invisibilidade emotiva, ele tenta se relacionar, mas assim, então muitas das vezes as pessoas hoje, muitas vezes me discutem, é isso, olha, nobres, a pessoa com deficiência, ela tem uma carga de preconceito, tá entendendo? Muito alta, uma carga de exclusão socioeconômica muito alta, e nós sabemos bem que para uma pessoa ela ser bem vista perante a sociedade, ela tem que ser produtiva. Aí quando você considera uma pessoa improdutiva, a qual ela tem a consciência que ela é produtiva, é muito complicada essa situação. Hoje eu acho que vai além disso, Cleusa. Eu acho que hoje a pessoa, o que a gente observa, principalmente depois do advento das redes sociais, mas eu acho que sempre foi assim, só fez potencializar. Além da pessoa ser produtiva, ela ainda tem que ter uma estética. Uma estética que seja percebida com valor. Né? Hoje não basta você ser eficiente, você ser produtivo. Você tem que ser eficiente, produtivo, bonito e ainda tem que estar mostrando esse tempo todo. Sim, né? sim. A sociedade mundial, não é só o Brasil, é qualquer lugar do mundo. Existe sempre uma preferência estética. Quem tem uma aparência melhor, tem mais portas abertas. Quem tem uma aparência melhor e se veste melhor, tem portas abertas. Quem tem luxo, tem portas abertas. Eu estava até vendo o rapaz falar assim, por que a pessoa compra um relógio muito caro? Não é... Ele falou assim, aquilo ali não muda ela como pessoa, mas aquilo ali é como se fosse um passaporte. Ela passa a ter direito de frequentar determinados lugares de pessoas que também têm aquilo ali. Ela não precisa explicar quem ela é. A pessoa olha para uma marca de luxo, para uma roupa sofisticada, para um relógio que custa 500 mil reais. Sim. E ela fala assim, não, essa pessoa não precisa dizer, olha, eu sou isso, eu fiz aquilo. Não, se ele tem isso aí, ele já pode frequentar esse ambiente. E isso vai descendo em gradações. A pirâmide vai descendo até a base mais inferior. E isso é verdade. Você querendo ou não, isso é verdade. E isso passa por várias coisas. A questão da idade, o etarismo, a questão das deficiências, a questão socioeconômica, se você tem dinheiro, se você não tem. Se você tem muito dinheiro, você é aceito. Não interessa, aí já não interessa muito se você é bonito, se você é feio, se você tem deficiência ou não. Você tem dinheiro, você está acima de um determinado grupo. Se você não tem, você já está abaixo. E agora você imagina quando você não tem dinheiro, não tem estética, não tem uma capacidade motora para desempenhar determinadas, tá na rua aqui, ó, determinadas atividades, né? Então, assim, se você tem uma deficiência, você não tem dinheiro, você não tem uma colocação social, você já fica muito aquém de quem tem tudo isso, ele já está lá na sua frente. Então, para isso que existem as cotas. Sim, sim. E olha, Silvia, é muito complicado, você falou bem, eu me lembrei de uma situação, eu conheci um professor que ele tinha uma graduação muito alta, e ele foi convidado para trabalhar numa faculdade e ele tinha uma deficiência. E não deu muito tempo, ele foi colocado, foi convidado, o seu contrato foi rescindido, né? A gente conversando, né? Disse que a estética dele não era conveniente. Olha, desculpa, a estética dele não era conveniente, porque tinha ações, ele tinha problemas de gesticulação muito rígidos, muito paralisia cerebral, né? Ou seja, né? Aí, por isso que eu falo daquele... Imagina uma pessoa que tem síndrome de Tourette. Sim, sim. Tem tics, fala palavrão, fala alguma coisa. Sim, sim. Então, assim, é muito difícil para uma pessoa que tem uma condição assim, muitas vezes, disputar no mercado de trabalho em igualdade. Não tem igualdade. Sim, né? sim. Exatamente por não ter igualdade que existem as cotas. E isso nós estamos apenas falando, né? Superficialmente falando no campo institucional, governamental. Porque nós, se formos falarmos aqui, que seria outro podcast, sobre a inclusão das cotas na iniciativa privada. Olha, eu vou contar um exemplo. Eu atuava no Conselho da Pessoa com Deficiência e nós fomos chamados porque um rapaz conseguiu um emprego e ele não durou uma semana. Eu fui empregado, né? Era devido às cotas na iniciativa privada, né? E a gente foi lá conversar com um empresário, né? Qual a motivação de tê-lo admitido e demitido em uma semana. Tipo, quando ele perguntou, né? O senhor compraria um carro sem roda? Aí na hora...
Eureka, descobriu a motivação, né? Aí eu dei uma de, não entendi, não, porque é o seguinte, porque você vai comprar um carro sem roda. Aí eu contratei porque a cota exigia, mas o cara era com cadeirante, aí me dá trabalho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas qual era a função dele? A função dele era apenas atender telefone, a parte administrativa, né? Mas, ou seja, mas apenas o preconceito, né? É aquele negócio, ele contratou porque a legislação assim exigia, mas diferente da legislação governamental, não pode demitir, a não ser que seja um processo legal, não. Ou seja, ele nem avaliou Não, não vou nem dizer a capacidade, né? não. A, a eficiência dele na execução do Em uma trabalho em si. semana, em uma semana, ele demitiu porque ele contratou porque a cota exigia que ele... Que ele achou estranho. Não, ele admitiu porque era uma exigência constitucional no trabalho em iniciativa privada. E ele demitiu porque a legislação manda eu contratar, não impede de eu demitir. Né? Então, para você ver, olha como o preconceito é enraizado. Então, assim, enquanto nós não observarmos, né, pessoas com deficiência no mercado de trabalho, esse preconceito não vai existir. Enquanto ainda não observarmos servidores públicos atuando, né, ou seja, nós temos sim que aumentar as cotas por uma questão, isso no âmbito estadual, federal, não por uma questão de pena, e sim porque as estatísticas já mostram que o percentual é acima de 5. E as estatísticas demonstram, Silvio, que o percentual de pessoas no mercado de trabalho, fora do mercado de trabalho, por sua deficiência é muito alta. É mais né? uma questão técnica e de necessidade Sim, social, sim, e não da pessoa em si, sim. do que não é pena. A pessoa é Não. apta a trabalhar, ela dá conta de fazer o serviço, ela quer trabalhar e exige a vaga. E a gente está hoje, agora eu já vou entrar em outro tema, que é um tema que eu sempre quis falar aqui, quando o assunto é PCDs e tal, mercado de trabalho, a gente fala aqui sobre empreendedorismo e carreira profissional. Tem essas vagas, tem aí 3/4 da população PCD que pode e quer trabalhar, Sim. esperando, e tem uma crise hoje de preenchimento de vagas normais. Eu vejo quase todo mundo, eu creio que mais de 80% dos entrevistados aqui que são da iniciativa privada falam, eu estou com uma crise de ter pessoas para trabalhar na minha empresa, seja qual for o ramo que já veio aqui, quase todos reclamaram disso. Mas nunca foi colocado dessa forma. Será que está tentando com os PCDs também? Para funções que são possíveis, dependendo da deficiência dele exercer? Será que ele não faria isso mais satisfeito do que aquele outro que não tem a deficiência? Porque muitos mercadinhos estão tendo, e mercados grandes também, estão tendo dificuldade de contratação. A vaga fica lá ociosa. Aí uns falam que é porque tem o Bolsa Família, outros falam que o salário é pequeno, outros falam que é realmente porque a pessoa não quer trabalhar, outros falam que é porque os jovens hoje moram com os pais e tem alguém para sustentar e estão deixando para trabalhar mais velhos. Então são várias coisas que as pessoas falam, mas o que eu vejo existe de fato várias vagas abertas que não estão sendo preenchidas. Será que as pessoas estão procurando preenchê-las também com as pessoas com deficiência? O que você acha sobre isso? Hegemonicamente, eu vou dizer pela experiência que a gente teve no Conselho da Pessoa com Deficiência, Conselho Estadual, né? Hegemonicamente, as pessoas, Silvio, contratam as pessoas com deficiência no mercado de trabalho privado pela cobrança da cota, né? É como eu te falei, a pessoa só contratou o rapaz porque é uma exigência da legislação, tá entendendo? A exigência de contratar, não de permanecer. E eu tô vendo até outro movimento interessante também de empresas que estão contratando pessoas idosas. Sim. Porque estão dizendo que as pessoas idosas estão tendo mais habilidade social para trabalhar, paciência com o cliente e, vamos dizer assim, uma inteligência emocional maior do que os jovens. Eu concordo com isso em parte, porque assim, tem jovens que têm muita habilidade social, inteligência emocional, mas realmente hoje nós temos também vários jovens que não estão desenvolvendo a sua capacidade de socialização e inteligência emocional na hora de lidar com frustrações e problemas, né? E se você está na sociedade, você está no comércio, você vai ter problemas com toda certeza, né? Pois é. Não tem desespero, tem que lidar com o problema. E isso entra também em pessoas idosas, PCDs, que é uma nova janela de oportunidade para preencher essas vagas, né? Sim, essa janela de oportunidade, ela já está aberta, porque a legislação assim o permite, né? Como também não é obrigatoriedade apenas seguir o percentual
né? Então, você não é obrigado você ter uma empresa, ter que contratar apenas porque a lei exige, né? É por isso que eu falo para você, muitas das vezes, essa ruptura de preconceito, por isso que eu digo assim, por isso que o Estado, a União, o município, ele tem que dar o exemplo, né? Como é que eu, Estado, eu, União, posso cobrar da iniciativa privada que contrata pessoas com deficiência se eu contrato apenas 5%, sabendo que o percentual de pessoas com Ou às deficiência, vezes faz até pior. Eu abro a vaga, mas não deixo nem o cara entrar num teste em físico. uma situação como essa, né? Então, assim, o Estado, quando eu digo Estado, eu estou incluindo Estado, União e municípios, tem que mostrar à sociedade que a pessoa com deficiência está apta, até porque é a legislação, Silvio, tanto de todos os estados, segue de 5 até 20. E você acha que o Estado, ele dando esse exemplo, ele pode dar o start para que a iniciativa privada também comece a fazer? Como é que eu, a União, vou aumentar a cota da iniciativa privada, digamos, de 5 para 10, se eu coloco só 5? Você acha que no futuro isso pode acontecer intuitivamente assim, e de forma normal e não passar a ser mais, às vezes, uma obrigatoriedade por lei e às vezes esse número até aumentar de forma orgânica e natural? Você acha que pode ser natural com o tempo? Silvio, Ou você não é muito otimista com isso? direito não é dádiva. E direito, ela não vem por penalidade. Ela, por exemplo, essas vitórias que eu te falei na questão das polícias militares, né, e essas lutas, olhe bem, não foi escolha política, foi ação jurídica, né? Então, por exemplo, mas isso não é impedimento, por exemplo, para os estados, assim eu colocar assim aqui, por exemplo, eu solicitei oficialmente aos órgãos governamentais, tá entendendo? Aqui, né? E assim como no judiciário. Então você acha que sempre vai ser na base da luta mesmo e não Porque naturalmente? é o seguinte, porque como eu falo pra você, como existe o preconceito, tá entendendo? A pessoa não vai querer, tá entendendo? Só se for por imposição. Só se for por imposição. Naquele filme que você mesmo falou, né? Homem de Honra, tem uma hora que um dos caras diz assim, né? Vai ter sim negro em outra conjuntura. Tipo assim, na minha conjuntura, não, né? Ou seja, muitas vezes não, hegemonicamente, os nossos direitos, as nossas conquistas não são dádiva. Direito nenhum é dádiva. Elas são Eles são conquistadas. conquistadas, né? Mas você acha que. E agora um outro contraponto. Tá, elas vai ter sempre ter a luta e tal, mas com o tempo, com o acesso à informação e tudo, e às vezes a necessidade, você acha que por necessidade também pode acontecer? Por exemplo, não estou conseguindo preencher as vagas, e se eu abrisse, já focando na pessoa com deficiência e tentar atrair elas para cá, você acha que isso poderia acontecer também? Ou não? Pode. Ou o preconceito é Não, tão grande que isso não é aquela aconteceria? questão, quando eu não vejo, eu tenho um preconceito. Então, a partir do momento que a pessoa, para você, o Estado e a União e os municípios, eles têm que mostrar que estão fazendo o seu papel, tá entendendo? Para poder cobrar. E quando, por exemplo, como a pessoa falou, mas eu nunca vi um policial assim, eu nunca vi pessoa com deficiência. Quando eu comecei a explicar que existe, então assim, a pessoa, Ela começa a refletir. ela começa a refletir. Veio até Começa um a refletir. pensamento legal sobre isso aqui. Por exemplo, então o preconceito, ele nem sempre é uma resistência. O preconceito, às vezes, é indiferença. É a ausência de conceito. Porque as pessoas tendem a pensar assim, o você preconceito teme como uma resistência. Ah, eu olhei e não gosto disso. Muitas vezes, o não perceber, né? O preconceito não é só resistência, ele é indiferença. Às vezes eu não perceber é um preconceito. Sim, mas é aquela questão, né? Quando é que isso vai acabar, Cleusa? Eu não acredito que acabará, porque é uma ruptura de paradigmas, tá entendendo? A questão é o seguinte, você não conseguir, por exemplo, esse nosso diálogo, o Brasil inteiro vai ter acesso, pode até acesso, mas vai assistir, ou seja, vai refletir, vai ter vai fazer comentários. O acesso é livre, todos podem assistir, mas nem todos. Livre, né? Exatamente, né? Então é o seguinte, então por isso que assim, é uma luta árdua, né? Toda luta por direito, ela é árdua, nunca é dádiva. As cotas não nasceram pela dádiva, né? Nasceu por luta, né? Nasceu por luta. Agora que quando isso vai terminar? Não, eu não tenho perspectiva que isso vai terminar, porque a nossa sociedade ela é muito mutável. O que considerávamos como correto no passado, hoje não consideramos bem correto, e pode mudar. Então é o seguinte,
essas percepções, Silvio, elas sempre vão continuar. Agora, na questão do preconceito com a pessoa com deficiência, tá entendendo? Fora as pessoas que estudam a temática, ou as pessoas que são deficientes, ou que têm algum familiar, esses são os únicos que têm o quê? Empatia. Né? As vitórias, como eu te mostrei aqui, conquistadas, pelo menos no âmbito dos concursos públicos, não foi por empatia. Tá entendendo? Nenhum governante teve empatia. O judiciário teve que atuar. O rapaz com nanismo... Isso passa até por política, né? Exatamente. Por exemplo, quem decide, quem faz as leis são os legisladores, deputados, senadores, vereadores. Sim, né? sim. Quem executa ali é o executivo, que aí já é o prefeito, o governador, o presidente. Sim. E o judiciário, ele muitas vezes decide ali quando tem algum conflito. Perfeito. Sim. Então, enquanto as pessoas que fazem as leis, elas não têm nenhum parente, tanto é que quando tem um senador ou um deputado que tem um filho autista, as leis começaram a avançar. Sim. Porque ele tinha um sim, interesse... Sim, a empatia. Até, vamos dizer assim, pessoal. É nobre e tal, mas Sim, era pessoal. sim. Tanto que os outros não tinham, porque eles não Sim, tinham na família. sim. E às vezes passa pela política, às vezes quem tem... Olha o número, 8% de uma população de um estado, em média, é PCD. Se eles se juntassem, eles elegeriam não só um deputado, mas uma bancada inteira. Isso. E sabe por que vai pensando mais? Aí, Se é o interesse deles. Assim como hoje os policiais fazem isso, Sim. se candidatam para defender Sim. a segurança pública, o pessoal da saúde se candidata e muitas vezes a própria classe elege um representante, cada um tentando defender o seu interesse. Sim. Então, é uma percepção que a gente tem que ver que já está acontecendo, né? Certa feita, uma pessoa disse que não, esse seu dado é mentiroso. Aí eu mostrei o dado do mas eu não vejo pessoas com deficiência. Porque, olha, eu não falei para você que boa porcentagem dessas pessoas deficientes estão sem emprego? Se estão sem emprego, estão em casa. Se estão em casa, não estão andando. Então, você não vai ver uma pessoa que é pessoa com deficiência sem emprego andando. Num ambiente que não foi ambiente, nem... Não os aceita. Não os aceita ou não foi projetado para eles. Um ambiente altamente de exclusão, né? O ambiente arquitetônico, o trânsito. Mas né? até essa percepção é errada. E eu provo que ela é errada. Uhum. Vai em qualquer restaurante hoje, aqui, ó, da nossa capital. Você vai ver banheiro masculino, feminino e um adaptado. Sim. Você vai ver, às vezes, dentro do banheiro masculino, uma adaptação. No feminino, outra adaptação para uma pessoa com deficiência, para um cadeirante, para uma pessoa idosa e tal. Se não tivesse tanta gente com deficiência, existiria essa adaptação ou uma lei específica para isso? Tá entendendo? Quase todo prédio hoje que você vai, ele não é construído se ele não já tiver embutido a adaptação. Sim. Se eu sou obrigado hoje a construir já pensando na adaptação, é porque não tem alguém que precisa dessa adaptação, Sim. ou é porque tem muita gente que precisa. Então, só de você começar a observar um pouco mais a realidade à sua volta, ainda que você não veja a pessoa, mas você vê que existe a necessidade. E a temática PCD é interessante, ela evolui, por exemplo, nós, enquanto cidadão comum, que nascemos sem alguma deficiência, até falei uma vez para você, olha, o senhor tem que lutar pela pessoa com deficiência. Não, eu não sou deficiente. Isso não. Ainda. Mas se o senhor não escapar dos acidentes, dos problemas de saúde, o senhor vai ter uma velhice. Eu espero que seja bem longa. E se for bem longa, é muito difícil uma pessoa que tem uma vida bem longa, certo? Não ter problemas na articulação, na visão, na audição. Então, sim, se o senhor viver bastante, o senhor será uma pessoa com deficiência. Né? Ainda que seja num grau não 100%, mas em algum grau ele vai ter alguma deficiência. Exatamente. Então, se você for uma pessoa idosa com deficiência, para o novo com deficiência, a situação já está complicada, a Bíblia para uma pessoa idosa. Então, a luta pela inclusão das pessoas com deficiência, ela não tem, sempre eu falo, não tem concepção político-partidária, nem tão pouco religiosa, nem tão pouco humanitária. Né? De dignidade. Dignidade e necessidade social. E social. Já né? não é mais nem individual. Exatamente, né? Como você me falou, né? Tem gente não querendo trabalhar e pessoas querendo prejudicar quem quer trabalhar. Eu prefiro abrir uma vaga para uma pessoa com deficiência trabalhar comigo, que queira trabalhar e que sabe desempenhar a função, do que uma pessoa que não tem deficiência, que vai me dar dor de cabeça, que não quer trabalhar, tá só pelo salário, não cumpre as regras, não faz nada. Então, assim, existe essa questão também de você ponderar o que vai ser mais eficiente ou não para você. E até a palavra eficiente e deficiente. Às vezes o deficiente é mais eficiente. Olha, eu trabalhava, Silvana, trabalhava no HFA, as Forças Armadas, eu conversando com um coronel que estava acamado, né, estava doente, né, e ele falando, né, que ele, quando ele
ele ia pegar os jovens, né? Fazia a seleção, né? Aí ele sempre fazia aquela famosa pergunta: quem quer servir? Aí ele disse que ele precisava de 50 vagas, né? Chamava 100 pessoas. Aí ele disse, sempre a mais pessoas queria, né? Servir, né? Aí ele disse, ó, eu sempre tentei deixar os que queriam, porque exatamente como eu falo assim, os que querem servir, meu amigo, ele já tem um interesse hegemônico. Ele tem uma motivação. Ele tem uma motivação. Então, quando a pessoa quer servir e você não quer aceitar, tá entendendo? Então, não seria mais fácil adaptar para quem quer servir ou receber uma pessoa que está lá, faça com você, né? Não um institucional. Muitas vezes, mas esse jovem podia estar... perdido ali. Esse jovem com nanismo poderia estudar para juiz. Poderia. Mas ele quer ser delegado? Ele tem a cota, ele tem a adaptação. Qual é o problema? Deixa o cara assumir. É igual na PM. Ele é deficiente. Ele seguiu os trâmites. O TAF foi adaptado. Cumpre as regras. Executa a função, executa a missão. Ele não tem um estágio probatório. Meu amigo, no estágio probatório, muitos que não têm nenhuma deficiência pedem para sair. Vamos lá, vamos dar. Não é uma oportunidade e não é uma dádiva. Não é que nenhum órgão está sendo bom, né? Existe uma legislação. E essa legislação não nasceu no Brasil, ela é uma legislação internacional de inclusão, né? Lembre-se, senhores. Ela não apareceu do nada, ela foi construída ao longo de muitos anos e discussões. Exatamente. Lembre-se, Primeira Guerra Mundial não produziu só cadáveres, produziu pessoas com deficiência. É uma questão interessante. Segunda Guerra Mundial... Por exemplo, um país que está em guerra, ele recebe milhares e milhares de pessoas com deficiência e ele acaba, inclusive as vagas para pessoa com deficiência acho que partiu dos Estados Unidos, né? Porque eles tinham muitos veteranos que tinham deficiência e eles reservavam essa vaga para essas pessoas que às vezes tinham dificuldade de locomoção e até por respeito ao serviço prestado, né? Sim, a Primeira Guerra Mundial produziu um quantitativo bom de pessoas com deficiência, a Segunda Guerra Mundial muito mais ainda, e as guerras. Aí eu lhe pergunto, meu nobre, e se surgiu uma terceira guerra? Por que não já pensarmos? Infelizmente, se isso acontecer, vai ser uma fábrica de... Porque nós discutimos apenas, sempre eu falo assim na segurança pública, né? Nós contamos sempre os mortos, até porque eu trabalho no crime contra a pessoa, né? Então, geralmente, as estatísticas, a gente conta muitos mortos, né? E esquece os que sofrem sequelas, E às vezes tem muito mais sequelas que não terminaram em óbitos do que óbitos. Para cada óbito, às vezes tem 10, 15, 20... Sim. Então, a sociedade, como eu falei desde o início, né? Ela não apenas no Brasil, né? Ela é uma fábrica de pessoas com deficiência. Então, quando nós lutamos para a pessoa com deficiência, é o famoso seguro. E um trânsito brasileiro mais violento que uma guerra. É o famoso seguro. É aquela questão. Eu espero que você nunca precise de uma isenção de imposto de renda. Eu espero que você nunca precise de uma cota para PCD. Mas eu espero que no dia, se você precisar, que você tenha. Que mundo você vai querer estar se isso, infelizmente, acontecer com você? Num mundo adaptado ou num mundo hostil a você? Sim, né? Exatamente. Então, é o famoso seguro. Se você não tem empatia, acha que isso Haja pelo menos por inteligência, acha que isso é precaução. Acha que isso é mimimi. Lembre-se, se você tem um veículo, você faz seguro. Faça o seu seguro. Porque, como eu falo para você... lutar pela inclusão é uma questão de lógica, né? Porque você amanhã pode estar incluído nessa situação. Então, a inclusão não é uma questão de empatia, né? É uma questão de racionalidade e é uma questão de direito. Aqui ninguém está discutindo, né, que o governo deveria, porque o governo tem que fazer... Não é uma bonificação. Então é o seguinte... É puro e simples direito, né? Aqui ninguém está com um pires na mão, aqui ninguém está solicitando. Geralmente as nossas ações, inclusive as minhas, são de requerimento, né? A solicitação, mesmo quando é solicitação, eu mostro nas estatísticas, né, a real situação, por que daquela solicitação. Você não tem o poder de decisão, mas você só faz o pedido. Exatamente. Se foi aceito é porque alguém que tem esse poder avaliou que era... Sim.
Pois é um assunto muito interessante, a gente tem muita coisa ainda para falar, a gente pode falar em episódios posteriores, né, debater algum outro caso. Gostei muito da gente trocar um pouco essa ideia sobre eventos mais recentes, né, e sobre essa questão muito importante que é a, não só a aceitação, mas a adaptação e também a possibilidade das pessoas com deficiência poderem estar no mercado de trabalho, contribuindo com a sociedade, com o seu autodesenvolvimento, né? Sim, Que é sim, muito importante. O ser humano, ele quer se sentir útil e produtivo, né? sim. Independente da sua condição. Eu agradeço você ter aceitado mais uma vez o convite. Sempre bom ter você aqui, Cleudes. E vou continuar torcendo aí pelas suas atividades em defesa das pessoas com deficiência. É muito bom saber que tem pessoas que se predispõem a estar lutando Uhum. coletivamente por direitos de muitas pessoas que às vezes não têm a condição de estar ali lutando por si sozinho, né? Sim, sim, sim. E eu queria que você deixasse a mensagem final aqui para quem está assistindo sobre essas questões e para eles refletirem um pouco. Ó, na verdade, eu vou falar mais para os governantes, né? Eu acredito, enquanto Estado, União e município tem uma obrigação não apenas ética, não moral, e sim jurídica. É como eu falei, hegemonicamente, os órgãos institucionais seguem uma cota de 5 até 20. A legislação brasileira, ela segue o famoso Ctrl-C, Ctrl-V. Então, se a União, o Estado ou o município quer cobrar da iniciativa privada uma maior inclusão, prove, incluindo, né? E as pessoas com deficiência, eu digo o seguinte, olha, o embate é grande, certo? Mas não é impossível, né? Quer uma prova? Eu já venho há uns 4 anos fazendo solicitações. Por isso, olha só como é interessante, né? É Casa de Ferreira Espeto de Pau, né? Aqui eu solicitei inclusão na cota para a pessoa na Polícia Militar. Não obtivemos êxito. Mas obtivemos êxito aonde? Brasília. Ó, estamos obtendo isso aonde? No Ceará. Ou seja, dá sim fruto, né? É persistir, é insistir, né? Porque a inclusão, ela não virá sem luta. Lembre-se, direito não é dádiva, né? Direito é luta. Então, independentemente de sua deficiência, que assim o seja, né? Ou que você que esteja nos assistindo não seja deficiente, lembre-se, essa é uma causa que ela não tem característica político-partidária, concepção religiosa ou filosófica. É pura e simples direito do cidadão de labutar, né? É isso. E vamos em frente. É isso aí. Agradeço mais uma vez sua presença aqui, Cleudes. Esse é Cleudes Araújo, perito criminal, um ativista das causas PCD e um amigo também que nós temos aqui no Esfera Podcast. Agradeço sua vinda aqui. E você que está assistindo aí, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Já deixa o seu like aí, já se inscreve se você não é inscrito ainda, compartilha com a sua família e deixe seu comentário, que é muito importante para nós saber a sua opinião. E já siga lá no Instagram também. Quem quiser seguir o Cleudes, @Cleudes Araújo, é só procurar lá. Você vai ver este rostinho lá na foto do perfil. E você já segue nosso amigo aí, que vez ou outra ele está atualizando lá o Instagram dele. E o Esfera Podcast fica por aqui. Um abraço a todos vocês e fiquem com Deus.